paz do Senhor. Abram vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Enquanto os irmãos localizam essa passagem bíblica, quero louvar a Deus por tudo o que Ele tem realizado em nossas vidas este ano de 2025. Como o pastor Joel Calado assim falou, continuamos ali no Rio Grande do Norte. Enquanto isso, estamos ali cooperando com o pastor Manuel Xavier na cidade de Santa Cruz. Que Deus em Cristo abençoe nosso pastor Joel Calado, sua família e todo o ministério, o corpo de obreiros desta igreja, em nome do Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo de número 27, diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Glória a Deus. Que a palavra do nosso Deus seja nos enviada nesta noite com poder e autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, uma das suas 13 epístolas, ele começa o capítulo 1 enaltecendo ao nome do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, capítulo 1, versículo 15. E ele diz no versículo 16 que todas as coisas foram criadas por intermédio de Cristo, quando ele diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Por isso, João também confirma no Evangelho de São João, capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo não é criatura, Cristo é o Criador de todas as coisas, cabeça da igreja, antes de todas as coisas. Versículo 19, foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, toda a plenitude da divindade habitasse no Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, mas a morte não conseguiu vencê-lo. Ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, apresentou-se vivo aos discípulos durante 40 dias, subiu aos céus e está presente aqui nesta noite, e em breve há de vir nos buscar. E no versículo 27, Paulo diz que Cristo é a esperança da glória. Quando ele diz Cristo em vós, Cristo no meio da igreja, Cristo na sua vida, é a esperança da glória. Quando Paulo escreveu também a Tito, no capítulo 2, versículo 11, ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo descreve a esperança do crente. Em Colossenses ele disse que Cristo é a esperança da glória. E agora ele diz, escrevendo a Tito, que essa esperança é o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança está fiada em Cristo, em Jesus. A nossa esperança é que um dia os céus irão se abrir e nós estaremos para sempre com o Senhor nos ares, nos céus. Pode ser hoje a vinda do Rei, sim, porque Ele prometeu vir nos buscar.
não temos até mesmo esperança em uma morada terrena, não temos esperanças nas coisas desse mundo. A nossa esperança está em Cristo, está firmada nos céus. E Paulo escreve na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 16, ele diz como é que será o aparecimento do Senhor Jesus Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está dizendo aqui que em um determinado dia, em um dia específico, já marcado, agendado na agenda de Deus, os céus irão se abrir sim, e Cristo irá descer. Quando ele diz que Cristo irá descer com alarido, é porque o arcanjo Miguel há de soar, há de tocar a trombeta lá nos altos céus. E todos os crentes lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, que sejam selados com o Espírito Santo, sim, porque Paulo disse que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo há de nos fazer ouvir o soar desta trombeta, e quando nós ouvirmos o toque da última trombeta, a trombeta de Deus, Paulo diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, sim, todos aqueles que já dormem no Senhor Jesus Cristo, todos os profetas, os discípulos, apóstolos, todos os nossos parentes, nossos entes, irmãos, que já foram sepultados, ouvirão o soar da trombeta e o Espírito Santo irá ressuscitá-los, sim. As águas, as terras terão de dar conta dos corpos dos crentes lavados e remidos no sangue de Jesus, e eles receberão um novo corpo e subirão primeiro. E Paulo diz: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Todo crente em Jesus Cristo que estiver preparado, lavado e remido do sangue do Cordeiro, ao ouvir o toque da trombeta, irá ser transformado, receber um novo corpo, e nós vamos deixar este mundo, nós vamos deixar esta terra, sim. E quando deixarmos esta terra, não teremos mais choro, não teremos mais tristezas. Uma das notícias que mais impactaram a igreja nesse ano de 2025 foi os nossos irmãos sendo mortos na Nigéria por proclamar este evangelho. Mas a morte não terá mais poder sobre nós, porque nós subiremos e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Quem tem essa esperança, levante a mão para os céus, adore a Ele nessa noite. Pode ser hoje a volta do Rei. Maranata, Maranata, eu aguardo o soar desta trombeta, porque eu quero estar com Jesus nas alturas. Glória a Deus. Depois que nós subirmos aos céus, a Bíblia nos diz que serão 7 anos em que esta terra, em que este mundo estará entregue nas mãos de Satanás, sim, estarão entregue nas mãos do anticristo e do falso profeta. Mas Cristo lá no céu, o Cordeiro de Deus, há de abrir o livro selado, e quando ele abrir o selo, muitos sinais hão de acontecer na terra. Primeiro selo, o anticristo aparece. Segundo selo, guerra em todas
todas as nações. Quarto selo, aparece um cavalo amarelo e a Bíblia diz que a quarta parte das pessoas que estiverem aqui nesse mundo hão de morrer por pestes, hão de morrer por causa da fome e hão de morrer por todos os males que há de acontecer neste mundo. A Bíblia também diz que quando o anjo derramar uma das taças da ira do grande Deus, haverá até mesmo demônios que irão surgir e matarão 25%, sim. Aliás, a terça parte da população que restar, 30% da população irá morrer, até mesmo afetada pelos demônios. Este mundo estará em sofrimento, mas a igreja aonde estará? 7 anos nas bodas do Cordeiro, 7 anos em que ele, o Cordeiro de Deus, vai repartir o pão, vai dividir o cálice e vai dizer: vem cear comigo. Eu desejei este momento para tomar esse cálice convosco. Esta é a nossa esperança. Depois dos 7 anos, as nações se reúnem para cumprir as profecias de Zacarias contra Israel, lá em Jerusalém. E a Bíblia Sagrada nos diz que o povo israelita estará até mesmo encurralado, sem saber para onde ir, na mira dos canhões das nações para destruir Jerusalém. Nesse instante, naquela batalha do Armagedon, quando todos os canhões do mundo estiverem contra Jerusalém, Apocalipse capítulo 19, eu vi os céus abertos e um cavaleiro montado num cavalo branco. Ei, o nome dele é Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. No manto sobre a sua coxa tem escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muitos reis e presidentes existem nesse mundo achando que é alguma coisa, mas naquele dia terão que se ajoelhar e confessar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Eu estou sentindo que Ele está aqui nessa noite. Ainda falta 20 minutos para terminar o ano. Ele pode dar a tua vitória nesse lugar, nesta hora. Receba, receba, receba a vitória de Jeová nesta noite. E João viu que ao lado do cavaleiro um grande exército vestido de roupas de linho branco, um grande exército, cada um montado em um cavalo. A igreja do Senhor descerá naquele dia. Eu estarei ao lado de Jesus. Quem estará comigo naquele dia? Quem estará comigo naquele dia? A nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Glória ao nome de Jesus.